Digamos que esse aqui é o alvo. É o alvo. Digamos que isso aqui é a porta. Para você ir da porta ao alvo, esse aqui é o caminho, tá? No propósito de Deus, ou no reino de Deus, nós temos porta, caminho e alvo. A gente pode resumir a nossa experiência cristã, podemos resumir essa experiência em 3 etapas bem definidas: porta, caminho e alvo. Você pode dizer comigo? Porta, caminho e alvo. Podemos dizer uns aos outros? Porta, caminho e alvo. Ontem nós falamos sobre a porta. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho. Falamos sobre a porta do reino e vamos falar hoje vamos meditar juntos, né? Sobre o caminho do reino. A porta é a porta do reino de Deus. E o caminho é o caminho do reino de Deus. Quando nós pensamos no caminho, nós pensamos no ponto intermediário entre porta e alvo. O caminho é o ponto intermediário entre porta e alvo. Tem alguns textos da palavra de Deus, tem muitos textos, né, que falam sobre isso, sobre o caminho, mas eu quero ler 3 textos com vocês. O primeiro é de 2 Timóteo, texto super conhecido. 2 Timóteo 4, verso 7. Paulo dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Coisa preciosa. Quantos aqui querem completar a carreira? Você vê que tem um começo e tem um fim. Hebreus 12, 1 e 2. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia ou tão de perto nos rodeia, corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Coisa preciosa. Filipenses 3. (12 ao 16). Me esqueço das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Quantos estão no caminho do reino aqui? Aleluia. Glória a Deus. O que é o caminho? O caminho é uma pessoa. O caminho é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, texto super conhecido, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é uma pessoa. É Jesus. Importante nós observarmos que Jesus é tudo, né? Por isso que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é o alvo. Ele disse em João 10, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Já explicamos o que significa salvação. É voltar para o propósito de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus é o alvo. Romanos 8.
diz que Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Deus quer que sejamos semelhantes a Jesus. Então o caminho é uma pessoa. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que andar em Jesus. Texto de Colossenses, capítulo 2, bem pertinho aí de Filipenses, versos 6 e 7, diz o seguinte: Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Que coisa preciosa. Entramos por ele e temos que andar nele. Você vê que todos os termos religiosos, eles vão caindo por terra. Nós já falamos, né, aquela questão, aquela linguagenzinha que nós usamos nesses dias sobre ser sócio do clube. A igreja não é um clube. Não, é um povo que entrou por Jesus e anda nele, anda em Jesus, na pessoa de Jesus, aquele que Deus estabeleceu. A única chance que o homem tem de ser restaurado, de ser reconciliado com Deus, com o Pai, de voltar a viver no propósito de Deus, é Jesus. Então nós entramos por ele e nós andamos nele. Esse texto diz, andai nele. Como recebestes, olha que coisa tremenda. Nós recebemos a Jesus como Senhor e agora temos que andar da mesma forma nele, debaixo do seu senhorio. O verso 7 diz, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Você pode ler esses dois versos para a pessoa que está do seu lado, por favor? Deixa essa palavra entrar em você. Quem está andando em Jesus, diga amém. Ah, que amém mais xoxo, hein? Mas é sincero. Por quê? A próxima pergunta é, como andar em Jesus? Só é possível percorrer o caminho do reino como discípulo de Jesus. Só. Nós já falamos sobre Mateus 28, 18 a 20. Onde Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, ou indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porta, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, caminho. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então só é possível percorrer o caminho do reino como discípulo. Eu sei que talvez essa palavra ela incomode alguns de nós, né? Mas é a palavra que está na Bíblia, irmãos. E foi o que Jesus fez. E na realidade isso só significa um aluno, um seguidor. Alguém que tem um compromisso de obedecer às ordens desse mestre, de seguir suas pisadas, seguir os seus passos, seguir o seu exemplo, de submeter de forma plena a sua vida a ele. Os passos nesse caminho, né, são dados à medida que o discípulo aprende a guardar, que significa obedecer às ordens de Jesus. Então, pode ter o título de discípulo. Se não está obedecendo às ordens de Jesus, se não está guardando as coisas que Jesus tem ordenado, não está andando no caminho. E como nós falamos ontem, se já está trazendo aquelas justificativas, eu não consigo, nem no caminho está. Aí precisa passar por aquela porta, porque é naquela porta que Deus capacita. Cada uma dessas etapas aqui, elas são o resultado da etapa anterior. Deixa eu ver se eu consigo explicar para você. Chegar no alvo é resultado de andar bem no caminho. E andar bem no caminho é o resultado de passar bem pela porta. E passar bem pela porta é o resultado de uma boa proclamação. Proclamação do Evangelho. Amém ou não? Sério o caminho do reino, né, irmãos? Porque aqueles que estão aprendendo a guardar, aprendendo a obedecer, eles estão avançando no caminho.
se não está aprendendo, não está avançando. Não nos é dada a liberdade ou a opção de não aprender a guardar as coisas que Jesus tem ordenado. Não. Como recebestes a Jesus, a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Mas como eu vou conseguir? Quer mais? Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não governa mais sua vida. Deus está no trono. Foi revestido de Cristo. Cristo, Jesus, revestiu você. E ainda enviou para morar em você, ficar em você, em mim também, em nós, para sempre. O Espírito Santo. A presença e o poder de Deus. Não precisa de mais nada. Cuidado com esse negócio, hein? Porque é arrependimento para com Deus e fé. Né? Acreditamos ou não? Aleluia, acreditamos. Glória a Deus. Como é este caminho? Mateus, capítulo 7, 14, como já falamos esses dias, diz que este caminho é apertado. Diga para a pessoa que está do teu lado, esse caminho é apertado. Eita lá. Só discípulo mesmo, né? Porque alguns estão dizendo para os outros assim, ó, é apertado. Ele fala rindo, né? Com um sorriso no rosto. O que significa? Significa que não nos é permitido fazer a própria vontade nesse caminho. Só é possível passar pela porta quando acontece a renúncia ao governo por parte do homem independente. Isso aconteceu ontem. E no caminho, este novo homem regenerado, totalmente rendido, vencido e sujeito à vontade de Deus, vai produzir novos frutos, viver uma nova vida. A folga, né, da independência não tem lugar no caminho do reino de Deus. Aquela folga da independência, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu vou onde quero, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero. Não, essa folga, essa largueza não cabe aqui dentro, no caminho do reino. Porque nesse caminho é o que Deus quer. É o que Jesus ordenou. É a vontade do Senhor. Ai, Jesus. Só tu, Senhor. E uma coisa importante aqui é que este caminho ele deve ser percorrido até o fim. Tem alguns textos da palavra de Deus, né? Por exemplo, Mateus 24, Jesus fala o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Esse caminho deve ser percorrido até o fim, custe o que custar. Por que estamos falando isso? Porque todos nós já sabemos que para alguns, né, esse caminho custa até a própria vida. Em Apocalipse 2, verso 10, se eu não me engano, para a igreja em Esmirna, Jesus diz: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Você sabia que tem muita gente que morre por causa desse caminho no mundo? Tenho pensado que nós temos um grande desafio, um grande inimigo, sabe o que é? É essa liberdade que nós temos, é ocidental que fala, né? Aqui nesse países como o nosso, como o Brasil. A liberdade, então,
essa nação assim tão livre e democrática, né? Ela é um perigo para nós, porque vai incutindo, né, em nós a ideia de que podemos viver de qualquer forma, podemos andar de qualquer forma, sendo que se fôssemos um pouco apertados e perseguidos, talvez teríamos uma qualidade maior na nossa vida, nos passos que nós damos nesse caminho. Mas existem lugares no mundo em que as pessoas, para caminharem no caminho do reino de Deus, elas correm perigo de vida. E mesmo com esses perigos, Jesus diz: seja fiel até a morte. Ser discípulo de Jesus, andar no caminho do reino é uma coisa muito séria. Quando eu falo sobre isso, eu tremo. Que bom seria se você tremesse também um pouquinho. Porque nós estamos muito tranquilos, né? Essa nossa vida cristã é uma vida estranha, porque ela é muito diferente da vida de Cristo, do que Cristo viveu, e diferente de muitos irmãos que vivem em outros lugares do mundo. Diferente desses modelos que nós vemos na palavra de Deus. Às vezes diferentes da igreja primitiva. Dos desafios que os irmãos viviam no passado. Irmãos, eu tenho o nome de um irmão que teve desafios como esse, Daniel, né? Quem não conhece? Os perigos de covas, de leões, de fornalhas e outras coisas que Hebreus 11 lista assim de uma forma tremenda, né? Dizendo que alguns chegaram a ser cerrados pelo meio. Um dia eu parei para ficar pensando o que significa ser cerrado pelo meio. Eu não consegui ficar pensando nisso. Já dói só de pensar, né? Não estou querendo botar medo em ninguém. Só dizer aqui, só repetir o que o próprio caminho diz: ser fiel até a morte. Nessas férias eu ganhei um livro de um irmão de Vitória, que fala sobre os mártires, né? E você fica impressionado, né? Ele já lançou a segunda edição desse livro e pega não somente apóstolos, né, aqueles heróis, mas também outros irmãos, né, mais conhecidos e mais próximos, assim como Martin Luther King e outros aí, né? E pelo caminho, esses brothers aí, vou te falar, viu? E uma das observações que me chamou muita atenção nesse livro é que o que faz um mártir não é o sofrimento, é a causa. Causa, né? O que ele sustenta. Por que ele chega àquele extremo? Ele crê em alguma coisa. Você crê no caminho? O caminho é algo estabelecido por Deus. Foi Deus que estabeleceu esse caminho. Adão tinha um caminho. Nós falamos ontem que Deus havia dado uma ordem para Adão. Adão deveria aprender a guardar aquela ordem que Deus deu. Você entende o que é o caminho? Jesus disse: ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado. E Deus, quando deu aquela ordem para Adão, esperava que ele
guardasse aquela ordem. Esse é o caminho. A minha Bíblia, ela não tem essa versão, mas eu cresci com uma versão que dizia o seguinte, de Gênesis 1. 1:28. A minha diz que Deus abençoou, Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e tal. Mas eu cresci com uma versão que dizia o seguinte, crescei e multiplicai. Traz a ideia de que Adão deveria se desenvolver. Que desenvolvimento é esse? Que desenvolvimento é esse? Que desenvolvimento é esse, amados? E o que é o caminho? Aprender a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Adão tinha um caminho. Israel tinha um caminho. No livro de Deuteronômio nós encontramos muitas referências. Deuteronômio, capítulo 6, né? Este, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aí você vai lendo, já deu para entender, né? Que Israel tinha um caminho. Capítulo 10 também, a gente pode ler os versos 12 e 13, que diz, agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Você vê que tinha um caminho, Israel. Capítulo 28, né, que a gente já memorizou. Né, se pois atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena, né? Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deus fazendo até promessas. Mas eles deveriam ficar atentos para ouvir a voz do Senhor e ter cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor havia ordenado. O capítulo 30 também, do 15 ao 20, diz, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então Israel tinha um caminho, né? Josué 22 também, verso 5, você pode anotar, também fala sobre isso. Agora, uma coisa importante de nós observarmos é que o caminho de Israel não era o deserto. É engraçado que às vezes a gente diz assim, não, porque eu estou num deserto, né? Puxa, esse caminho que Deus preparou. Abre Deuteronômio 8, só para a gente compreender. O verso 2.
Deuteronômio 8:2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não o que, meus irmãos? Esse é o caminho. Guardar, aprender a guardar, aprender a obedecer todas as coisas que Jesus tem ordenado. Ter fé, acreditar de que Deus é capaz, está no controle, pode todas as coisas. Confiar nele, obedecer os seus mandamentos. Agora, além de Adão, que tinha um caminho, Israel também tinha um caminho. Você sabia que Jesus também teve um caminho? Filipenses 2. A vida de Jesus é impressionante. Até Jesus. O verso 8 diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se o que, irmãos? Obediente até a morte. E morte de cruz. E você sabe o que está escrito em Hebreus 5:8? Lê, alguém pode ler bem alto, Hebreus 5:8. Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu tenho pensado que esse caminho não é uma brincadeira, né? E não adianta nós querermos espernear. Às vezes o discípulo quer espernear no caminho. Não. Tem que aprender a guardar, tem que aprender a obedecer. O próprio Jesus trilhou esse caminho. E que caminho, né? Obedecer. Sempre me vem à mente todas as coisas, né? Jesus foi obediente em tudo, tentado em tudo, sem pecado em tudo e obediente em tudo. Mas uma das horas que mais marca é aquele Getsêmani, ali, aqui debaixo daquela pressão, prestes a entregar sua vida, abraçar a cruz, né? Engraçado que Filipenses fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, não é qualquer tipo de morte. E Jesus orando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Você já leu aquele texto de Isaías que diz que ao Pai agradou moê-lo? Você sabe o que é moer? Até Jesus teve um caminho. E agora a igreja tem que seguir seu caminho. Chegou a nossa vez. Né? E qual é o caminho? Aprender a guardar, a obedecer todas as coisas que Jesus tem ordenado. Nós temos que levar essas coisas a sério. É por isso que nós somos discípulos de Jesus, nós estamos aprendendo dele. Ele quer nos ensinar. E se somos discípulos, nós estamos querendo aprender. Amém, irmãos? Né? Olha só, para tranquilizar, a mim e a você também. Tem coisas que nós não sabemos. Mas ele vai nos ensinar.
Agora o que nós já sabemos, nós temos que obedecer. Eu sei que de repente tem alguma coisa, algum detalhe que perturba você na tua vida, te deixa assim meio, né? Tem comigo também. Mas nós precisamos aprender e Ele está à disposição para nos ensinar com muita graça, toda a graça e verdade. Vamos aprender. Por isso nós somos discípulos. Uma coisa que eu tenho pensado nesses últimos dias, nós temos cometido um erro, achando que discípulo já é o topo, o top, né? O último plano a ser atingido, o último estágio. É um grande engano. Discípulo é o primeiro. Mestre, sim. Quem já é mestre, é mestre. Mas nós não somos mestres, nós somos discípulos. E pelo tempo decorrido, poderíamos, né? Hebreus 5, não é isso? Pelo tempo decorrido, mas nós somos discípulos, né? Eu acho que é mais seguro. Eu me sinto mais seguro sendo discípulo, né? Me sinto seguro. Estava falando sobre o Asaf e sobre o John. Depois de 15 anos de vínculo e tantas coisas que Deus por misericórdia já gerou e realizou. Não me apego a essas coisas. Nós temos pais. E os amamos e os reconhecemos, nos sujeitamos. E somos felizes em ser discípulos. Tem tanta coisa para aprender. Cada dia, cada oportunidade que temos. Estivemos juntos algumas semanas atrás. Meu Deus do céu. Então a igreja tem que seguir seu caminho. E Jesus está esperando isso, viu? Com expectativa muito grande no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 21, 23, ele diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é aquele que prova que ama ao Senhor. É uma prova de amor, ter os mandamentos do Senhor e guardar os mandamentos de Jesus. Quem tem e guarda, Jesus disse, este é o que me ama. Se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Você ama Jesus? Hein, irmãos? Então temos que guardar os seus mandamentos. Agora é a hora da igreja. A ocupação da igreja deve ser essa, amados. Ensinar, né, e obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Como Paulo falou em Atos 20, né? Aquele capítulo que nós trabalhamos um pouquinho ontem, inclusive. Ele deixa bem claro, eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Anunciar publicamente, de casa em casa. Eu passei para vocês todos os desígnios de Deus. Eu comuniquei para vocês a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, né? A ocupação da igreja deve ser essa. Olhem bem para cá. Essa é a nossa ocupação? Ou nós estamos ocupados com um monte de coisas diferentes dessa aqui? Essa tem que ser a nossa ocupação. Ensinar, obedecer, guardar os mandamentos do Senhor. Uma coisa interessante também é que a análise que nós fazemos sobre o caminho, né, é a mesma que nós fazemos sobre os mandamentos do Senhor. E a análise que nós fazemos dos mandamentos é a mesma que nós fazemos do caminho. Porque é a mesma coisa. Os mandamentos, as ordens de Jesus e o seu caminho. Uma pergunta. Você acha que os mandamentos do Senhor eles são indigestos, pesados, penosos, difíceis
difíceis. O que você acha? Aí? Tem uns textos, né? Bem interessantes. Não vamos ler todos eles, né? Mas tem muitos textos, como Deuteronômio 30, 11, 12, Neemias 9, 13, Salmo 18, 30, Salmo 19. Eu gosto muito desse do Salmo 19, do 7 ao 11, que diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é reto e dá sabedoria aos simples. Mais desejáveis são do que o ouro, do que muito ouro fino. Quem gosta de ouro aqui, diga amém. Olha a verdade, hein? Quem é que gosta de ouro, diga amém. É só a Isa que gosta? Tem mais alguém? A Isa disse que Jesus, falar devagar para não enrolar a língua, Jesus é joia, o resto é bijuteria. Não tem problema gostar de ouro, viu? O ouro é uma coisa preciosa, você não está gostando de uma coisa errada. Agora está dizendo que a palavra, os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, né? Do que muito ouro fino e mais doces do que o mel. Quem já experimentou o mel? É docinho ou não é? É docinho o mel. Mas os mandamentos do Senhor são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 119, você lê inteiro, que fala sobre os mandamentos do Senhor. São mais de 100 versos. Mateus 11, 30. O que é que Jesus disse? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cadê a leveza, hein? O discípulo meio assim, né? Às vezes você encontra um irmão, e aí, meu irmão, como é que tá? Aí ele faz aquela cara assim, você não sabe como é que tá as coisas, né? O que está acontecendo? Pô, rapaz, o caminho, olha, meu irmão, um deserto aqui é coisa difícil. Sabe o que é pesado? É o nosso eu. O nosso eu, o pecado. Eu não me suporto. O Jorge estava profetizando aqui, né? Convém que tu cresças e que diminua eu. Às vezes nós estamos tão cheios de nós que a coisa fica tão pesada. É ou não é? Eu gosto demais do texto de João 12, 50. Que Jesus fala ali, 49, 50, né? Que todas as coisas que ele anunciava, o Pai havia prescrito. E ele disse: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Jesus dizendo: eu acredito. Jesus amava os mandamentos do Pai. E em 1 João 5, 3, João diz o seguinte: que os mandamentos do Senhor não são penosos. Amém ou não? Você pode se soltar nessa manhã, hein? Você pode levantar tuas mãos e adorar e louvar ao Senhor pelos seus mandamentos? Talvez você nunca disse isso. Diga agora ao Senhor: Senhor, teus mandamentos são preciosíssimos. Eu amo a tua palavra. Diga isso ao Senhor. Eu amo. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu recebo. Diga isso ao Senhor: eu recebo teus mandamentos. Recebo, eu abraço as tuas ordens, Senhor. Elas são preciosas para mim, são doces, são leves. Glória a Deus.
Amém ou não? Ontem nós estávamos conversando com um grupo aqui e surgiu uma questão sobre dificuldade, né? Eu não lembro bem, eu acho que era dificuldade de obedecer, de guardar. Eu não lembro bem o que foi, acho que eu anotei, deixa eu ler aqui. Anotei, mas essa coisa grande eu não sei onde está. Mas eu estava pensando lá, para o discípulo não. Para o outro é. Quem é discípulo não. Estamos falando então sobre o caminho do reino e é impressionante. A porta é perfeita, o caminho é perfeito e o alvo que Deus tem estabelecido é perfeito. A obra, o caminho, o alvo, a perfeição no Senhor. E nós precisamos ter essa revelação, essa clareza da perfeição de Deus. Irmãos, o que Deus faz conosco na porta é perfeito. Ou não é? É. E no caminho, perfeito. O alvo é perfeito. É perfeito. Agora, a última pergunta aqui, né? A última pergunta é: como podemos guardar todas as ordens de Jesus? Como? Como poderemos guardar todas as ordens de Jesus? Ontem nós falamos sobre alguns textos, entre eles Ezequiel 36, João 1:12, Filipenses 2:13. Guardar, praticar todas as ordens de Jesus, 1 João 4:9, é um milagre que Ele opera em nós. Porque agora nós vivemos por meio dEle. Olhem bem para cá. Vocês estão se esforçando para fazer as coisas que Ele ordenou? Ele deu poder. Ele já nos capacitou. Sim ou não? Tem um texto de Romanos 6 que me chama muita atenção. O 11, que ele diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você vê uma mudança de mente, né? Você se considera agora morto para o pecado e vivo para Deus. Agora quem faz com que você ande nos seus estatutos e guarde os seus juízos, observe os juízos, é o próprio Deus. Ele te deu o poder para ser feito filho, para viver como filho, para andar como filho. Ele é quem opera o querer e o efetuar em cada um de nós, segundo a sua boa vontade. É então agora uma entrega. Nós nos entregamos. Nós acreditamos. Nós recebemos de Deus, nós cremos verdadeiramente que Ele realizou uma obra infalível na nossa vida. Arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos que Jesus mora em nós, está conosco todos os dias, que Deus nos deu um novo coração, nos deu uma nova mente, nos deu um novo espírito, colocou dentro de nós o seu espírito, Deus nos deu uma família. Ninguém precisa viver isolado. Nós temos irmãos que nos ajudam, que estão junto conosco, nos exortam, nos admoestam, nos auxiliam, estão à nossa disposição para que possamos servir a esses irmãos, praticar todas as coisas que o Senhor tem ordenado a nós. Estimulamos uns aos outros. Deus fez tudo certinho. Nos deu discipuladores, companheiros,
juntas, de companheirismo. Deus fez tudo. Podemos guardar todas as ordens de Jesus. E olha só, para guardar todas as ordens de Jesus, nós temos que começar dessa forma, acreditando que é possível. Porque Ele já disse que essa é a sua vontade e também já disse que Ele opera isso em cada um de nós. Amém ou não? Você sabe que o diabo não gosta disso, né? Ele sempre trabalha assim para questionar. Vamos tentar lembrar o que aconteceu na tentação de Jesus ali no deserto. Mateus 4, né? O diabo questionou: se você é o Filho de Deus. Ele sempre vai trabalhar assim: se você é o Filho de Deus. Se você ouviu o Evangelho, teve a experiência de passagem pela porta do reino, você é um filho de Deus. Está caminhando, está no caminho do reino, cheio do Espírito Santo, vencendo os desafios, aprendendo a obedecer, a guardar as coisas que o Senhor tem ordenado. Você é um filho de Deus. Se você está tomando umas lambadas, sabe que Deus dá umas de vez em quando, hein? Hebreus 12. A varinha dele é açoite. Para nos fazer participantes da sua santidade. Quem está sem disciplina não é filho, é bastardo. Que filho há que o pai não corrija? Nossos pais, aquele baianinho que eu falei, me pegava. Meu irmão